Estamos no ar para falarmos da Palavra de Deus, começando no vídeo de Apocalipse. Aproximadamente vou fazer uns 30 vídeos de continuidade. Pessoas que têm alguma dificuldade até mesmo de entender o procedimento do livro do Apocalipse, é bom que acompanhem todos os vídeos. Depois desse término de todos esses vídeos que vai ser feito, eu tenho a certeza que vai ter uma outra visão, uma outra forma de entendimento. Então vamos em frente, Apocalipse, no versículo 1. No capítulo 1, versículo 1 em diante. Em tradução, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que devem acontecer brevemente. E por seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Embora a revelação tenha vindo de Cristo, ela foi entregue a João pelo seu anjo, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Refere-se ao início do cumprimento dessas coisas que começaram com a igreja, como registradas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e continua eternamente. Apocalipse 1, o capítulo 7 e 8 versículos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. O lamento ocorrerá por causa do juízo que Cristo enviará sobre o mundo pelo seu pecado e vergonha. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o último, o único Deus, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso assegura que ele vai ser capaz de cumprir tudo o que ele diz. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e participante na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, uma ilha cerca de 59,5 quilômetros a sudoeste de Mileto, no mar Egeu. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Cristo é tudo em todos. O que vê, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e Sardes e Filadélfia e a Laodiceia. Essa frase apresenta as igrejas que foram escolhidas pessoalmente por
Cristo. Na parte do outro lado. Então, Apocalipse 1, capítulo, e agora 12, o versículo em diante. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Apresenta o símbolo para as 7 igrejas. Versículo 3. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Jesus é a cabeça da igreja, a peça central de sua atividade. Vestido de uma roupa que chegava até os pés, indica sua posição como sacerdote e rei. E cingido pelos feitos com um cinto de ouro, apresenta a vestimenta real, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, majestade e autoridade. E os seus olhos como chama de fogo, versículo 15. E os seus pés semelhante ao latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como ruído de muitas águas, a voz de poder, versículo 16. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, representam os pastores dessas 7 igrejas. E de sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, representa a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força, representa a sua glória, versículo 17. E quando eu vi, caí como morto a seus pés, e ele pôs sobre sua mão direita sobre mim e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, versículo 18. Eu que vive aquele que tem a imortalidade, lá em João, capítulo 1, versículo 4. 14 de João, capítulo 6, o versículo. 1 de Timóteo, 6, o capítulo 16, o versículo. E estive morto, e por cada um de vós, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Veja, 2 caminhos, um a vida e outro é a morte. Você tem a livre escolha. Versículo 19. Escrevo as coisas que tem visto, ou melhor dizendo, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, do arrebatamento da igreja. Quando diz depois desse arrebatamento da igreja, que é lá na frente, que depois dos vídeos vamos ver no capítulo 4 do Apocalipse em diante. Aí não cita mais as igrejas. Versículo 20 aqui agora. O ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são anjos, pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Isso representa totalidade da era da igreja, como veremos em Apocalipse 2, o capítulo 1 a 7, o versículo. Primeira igreja em ordem da Bíblia. Efésio escreve o anjo da igreja
que está em Efésio. A igreja de Efésio representa o período apostólico que terminou em torno do ano 100 depois de Cristo. Depois, no outro vídeo, já vamos dar continuidade. Esse é o primeiro vídeo, então, em Apocalipse. Então, veja como tivemos explicações aqui, revelação do próprio Jesus Cristo, como ele diz aqui, ao anjo e o anjo a João. Então, a revelação é do próprio Deus, nosso Deus Pai, nosso Deus Filho e nosso Deus Espírito Santo, que é trino, os três, um. Como nós soubemos, que está na Bíblia Sagrada muitas e muitas vezes, sempre repetindo essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas enfim, serviu já hoje um começo, um exemplo do Apocalipse. Ele é um livro que para muitas pessoas acham que é bastante difícil de entender. Mas quando você lê várias vezes e estudar ele com calma, paciência, você vai entendendo e não é difícil não. Fica mais fácil para você saber entender. Então eu digo que não é como as pessoas pensam e como eu também, um tempo que não tinha conhecimento, eu também achava que era difícil. Mas hoje eu tenho o discernimento, o conhecimento, me abriu o entendimento da palavra de Deus, o qual eu estou levando para as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Então, que fica essas palavras e quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus possa abençoar todas as pessoas que vão acompanhar esses vídeos, no quais vou fazer aproximadamente uns 30 vídeos por aí, só no Apocalipse, até o final dele. Então vai ser muito bem aproveitado. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.